Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. A convidada de hoje é a Catarina, ela fez Unesp Araraquara Química. Então, se você conhece alguém que se interessa pelo assunto, se você está em dúvida, já deixa aquele like, compartilha com os amigos e com a avó, com a tia, com o papagaio, com todo mundo, que isso dá uma força enorme para a gente continuar trazendo uma galera bacana aí pra gente conversar sobre os cursos. E também se inscreve e... Bom, passando a bola agora pra Catarina, eu vou chamar ela de Cata, porque ela falou que... É Cata? Qual que é o apelido da faculdade mesmo? Alemanha, Ale? Ale. Tá, acho que vai ser mais fácil a Ale, então. Passar a bola pra Ale aí, pra ela se apresentar um pouquinho pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Catarina, né? Na faculdade eu ganhei um apelido. Alemanha, meu apelido, por causa do 7-1. É um apelido, assim, que relembra momentos tristes, mas eu sou divertida, eu juro. Eu tenho 23 anos e eu fiz Química, entrei em 2016, né? E acabei todas as matérias no comecinho desse ano por conta da pandemia. Então, sei um pouquinho, assim, de Química, mas de vida universitária eu tô aqui, ó, para responder tudo. Formadaça, então. Formadaça não, porque ainda falta entregar o relatório de estágio, né, para eu conseguir meu Tá, diploma. tá. Mas tirando isso, as matérias estão todas ok, Ah, finalizadas. ainda bem. Então, o medo geralmente é... Pô, é que você é de 2016, era pra formar quando? Agora, no começo do ano mesmo? Não, era pra... são 4 anos de curso, o curso é Tá. integral, né? E daí era para eu ter feito 16, 17, 18 e formado no final de 19. Mas aí a gente pega uma Tá. DPzinha, assim, para Ah, de tranquilo. lei, né? E a questão da química, como é integral e bate muito horário, com uma DP eu já ganhei um ano a mais de curso, trancou algumas outras Caramba. matérias. Então ganhei um ano inteirinho a mais, fiz o 5º ano e por conta da pandemia deu uma atrasada. Então só acabei tudo no começo desse ano mesmo. Tá, então você demorou. Você atrasou aqui uns 2 anos, foi isso? Não, um ano e pouquinho, um Um ano ano? e uns meses. Um ano e meio. É. Ah, tranquilo. Pô, nossa, eu me formei num 7-8, assim, se for contar mesmo. Não, mas foi de boa. 5 anos é super ok. Não, e passa rápido, passa voando também. Na hora que você olha. Ali, a hora que você tá sofrendo com as matérias, não passa tanto, mas depois, a hora que você olha, fala assim: caraca, já acabou a faculdade. Sim. Eu não fiquei triste de acabar as matérias, fiquei muitíssimo feliz, porque assim, química é um curso. Quando me falaram que era tão difícil, eu falei, falavam que o ensino médio era difícil também, falavam que passar no vestibular era difícil. Tipo, é difícil, mas achei que era um difícil ok. E não, é muito difícil. Então eu fiquei muito feliz de ter acabado, mas eu não consegui ainda largar todo o resto, sabe? Então eu É, vida morava na universitária, né? a rap, eu tô lá todo mês, sabe? Da hora. Então, É não difícil desapegar, né? Eu demais. fiquei. Eu formei na metade. No final do ano passado agora. No final do ano passado agora não fez sentido o que eu falei, mas no final desse ano. E só que, tipo, meu último ano eu tava fazendo TCC e uma matéria ou outra, então, puta, eu não tive contato nenhum com o meu último ano de faculdade também. Então foi aquela coisa horrível de, assim, porra. Horrível. Eu sinto que faltou alguma coisa ali, É. sabe? Ô, Ale, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, Só voltando, rebobinando a fita um pouquinho aí. tá bom. Nossa. É... Como que você foi parar em química? Tipo, você saiu da escola, tava ali no colegial, não sei se você chegou a fazer cursinho ou não. E, tipo, como que você olhou e falou assim, puta, é química que eu quero fazer mesmo e vamos na fé. Então, foi uma loucurinha, assim, da minha vida, porque eu tava muito perdida. Eu saí do ensino fundamental já falando que eu queria fazer engenharia de produção. Eu sempre me dei muito bem com números, né? Sempre gostei muito de matemática, de química. No fundamental gostava bastante de física também. E daí eu falei, eu vou fazer engenharia de produção, porque sempre fui sistemática. Falei, vai ser tudo para mim. Aí alguns amigos da minha mãe, que trabalhavam em indústria, assim, falaram, eu sou de Limeira, e lá Uhum. tem o colégio técnico da Unicamp, o Cotil. E Cotil, né? Isso. Aí eles falaram, e faz lá, né? Faz Cotil, qualidade, vai ser ótimo para você.
Eu falei, beleza, vou fazer. Prestei o vestibulinho do Cotil, passei em qualidade. Fiz qualidade achando que assim era a porta de entrada para produção e não tem nada a ver. Tipo, tem a ver, mas assim, não é o tipo assim, o esquenta para produção que eu achei que fosse. Uhum. Mas na época eu falei, ai, odeio qualidade e vou odiar produção. O que eu vou fazer da minha vida? Daí eu comecei a pensar nos cursos e a meio que ir por excluindo, sabe? Então, vou escolher excluindo os cursos que eu não quero. E aí, na época, eu fui mirando, assim, cursos de exatas, eu gostava de química, achava que eu gostava de química, né? Gostava de cálculo estequiométrico no colegial e era Regra isso. de três. Aí eu peguei e falei, vou fazer química, deve ser mó da hora, né? Ficar no laboratório. E Fazer as coisas explodir. nossa, bombas, nossa, super legal. Igual todo mundo acha, né? Quando eu falo. Mas aí eu entrei na faculdade, eu prestei, passei, entrei na faculdade Entrou e direto, foi isso? entrei direto, Tá, sim. mas. Eu prestei, na época, eu prestei Enem, Unesp e Unicamp. Aí eu passei nas duas que eu tinha colocado do Enem, né, na Federal de Itajubá, fui para lá. Daí depois eu passei na UFSCar e na Unesp. Daí eu acabei Da hora. desistindo de Itajubá e indo para a Unesp, porque eu sempre quis fazer Unesp Araraquara. E foi Araraquara incrível é essa massa. decisão. Mas assim, quando você trocou, foi logo no comecinho. Tipo, você ficou o quê? Uma semana, duas? Uma semana. Eu Ah, tá. passei de primeira chamada lá em Itajubá. Aí eu fui, eu passei as férias inteiras achando que eu ia para Itajubá e fazendo planos para Itajubá. Só que eu cheguei lá e vi que não era a minha vibe, assim, de lugar, de cidade. Óbvio que se eu ficasse lá eu ia me adaptar. Só que Uhum. eu não era muito minha vibe. Eu falei, vou tentar, né? Só que nessa eu nem tava esperando mais. Eu achei que eu não fosse passar. Eu passei em Química na Unesp primeiro, né? Meu pai, ele é jornalista e ele estava fazendo, na época, o Virando o Bicho da EPTV, sabe? Sei, sei. Ele que fazia. Que massa. Aí ele foi postar lá e viu meu nome, foi muito por acaso, porque eu não ia nem ver. Falou, meu, você passou. Daí eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou Que fazer? sorte. Tô me adaptando aqui, sabe? Foi um baque no começo. Tô me adaptando, já tinha começado as aulas, tudo. Daí eu falei, eu vou. E aí ia começar na semana seguinte. Então eu fui, saí de Minas, peguei o busão, virada do rolê, peguei minhas coisas. Aí eu fui para Araquara, fiz a matrícula, que na época era presencial. Voltei para Limeira, já deu tempo assim, deu ir voltar pegar minhas coisas com a minha mãe e já ir para a primeira festa e depois já começar toda a minha vida de graduação. Fui conhecer Que da rap e hora. tudo. E aí, tipo, até você já tá tocando na minha próxima pergunta. Você chegou em Araraquara, tipo, como que foi? Porque, pelo que você falou, foi nas últimas chamadas. Então já tava rolando aula. Ou ainda não? Eu fui na segunda chamada, por incrível que pareça, porque Tá. na época, hoje tem mais de 10 chamadas, assim, antes de começar as aulas. Na época eram duas. Então eu Eu fui fui o chamada UFA na da minha, eu fui telebicho quando eu fiz o Nesp. Telebicho. Então, Telebicho é foda, porque você já pega, já começa com prova, já tenso. Nossa, cheguei lá, tava todo mundo adaptado já. Falei assim, mano, que é isso? Os caras já são amigos, irmão. Tipo, amigos da vida, né? É. Não, mas quando eu entrei, foi segunda chamada. Então, não tinha começado a aula ainda. Eu passei, tipo, quarta-feira. E as aulas iam começar na segunda. Ah, suave, Então, então. foi assim, na quarta eu fui saí de Itajubá, fui para Limeira. Na quinta eu fui fazer a matrícula e ver repúblicas. Aí eu já conhecia uma menina a Preju, incrível, que morava na Helmans, que é a república que eu acabei ficando. Falei com ela, nem tinha vaga, tipo, fiquei lá super provisória, mas aí depois fui ficando. E vi outra rap também que eu amo muito. Acabei ficando na Helmans, mas é a Muralha. A gente é amiga até hoje, assim, eu e as meninas de Da hora. lá. Mas aí voltei para Limeira, voltei para Itajubá na sexta-feira, peguei minhas coisas no sábado, já estava em Araraquara, aí já foi festas e começou no fim de semana e começou as aulas na segunda.
Então eu comecei certinho, assim. Não, que massa, não, e isso ajuda demais, né? Tipo, é óbvio, você passou, o que importa é que você passou, então foda-se. Mas começar direitinho desde, assim, pelo menos eu senti por mim essa dificuldade de cair de paraquedas numa cidade que todo mundo já tava se ajeitando ali. Eu falei, caralho. Sim, E, tipo, exatamente. na rap, como que foi a recepção? Vocês moravam em quantas? Lá na Helmans, a gente, no ano de 2016, a gente morou em 11. O número ideal da época era 12. Tá. Aí a gente estava morando em 11, né, em 2016. Entre várias bichetes, e daí a gente. Bichetes ou calouras, né? Não sei, depende Uhum. da cidade. Mas. E aí, assim, é um período de adaptação. Então, entre os 7 bichetes acabou ficando só eu, por isso que é a Alemanha. Ah, Mas. entendi. Agora fez sentido. Falei Sim, assim, acabou será que ela é da ficando. Alemanha? Não, eu sou muito brasileira. E aí acabou ficando só eu, então a gente acabou ficando em 11. No ano seguinte ficamos em 12, no seguinte em 13, no outro em 14, hoje as meninas estão em 15. Caraca. É Que a gente gente, só hein? vai agregando as pessoas, assim. Meu, te fazer uma pergunta muito, não aleatória, mas como que foi para as repúblicas lá de Araraquara com relação à Covid? Porque a pandemia, pelo menos eu cheguei a fazer na ESP em Sorocaba, né? Fiz um Uhum. tempo lá e eu fiquei sabendo que algumas das repúblicas, elas já estavam meio que se desfazendo, né? Porque o campus é pequeno e tudo mais e não Uhum. tava renovando tanto. E, tipo, algumas fecharam mesmo. Lá em Araraquara rolou disso? Rolou. É muito difícil para as raps, porque você acaba pagando por algo que a maioria não usa. Então, no Uhum. começo do Covid, a gente achava que era 15 dias, né? E voltamos para casa e não ficou ninguém lá, ninguém trabalhava presencial. E os cachorros também, a gente teve que redirecionar, assim, para as casas, porque a gente tem 2 cachorrinhos, a Mayo e o Cat, e a maionese ketchup. E aí, a gente foi vivendo e achava que ia voltar, achava que ia voltar. Só que chega uma hora que você fala, meu, não vai voltar, sabe? E a gente tá pagando por isso. E aí chegou um momento que todo mundo voltou. As meninas que tinham entrado naquele ano foram muito parceiras, porque elas abraçaram o rolê mesmo e quiseram ficar e acham que essa escolha foi incrível, sabe? Porque acaba tirando você de uma realidade não tirando você de uma realidade de pandemia, não quero me expressar mal, mas a gente ter voltado para lá e ficar em isolamento, todo mundo junto, faz muita diferença, porque sempre tem alguém para você conversar, sabe? Você não fica naquele tédio de ficar Sim. sozinha, de ficar no seu quarto e trabalho e estudo e sei lá, Não, e com você fica certeza. maluco, né? Então é muito bom, só que para a maioria das raps foi muito ruim, porque as pessoas não abraçaram dessa forma, sabe? Não pegaram o espírito de rap mesmo antes de. É, porque isso não é fácil também, eu imagino, né? Pra quem já é de rap, no seu caso, né? Já era, você já tinha esse apego pela República. Uhum, Então, pelo que vocês tinham construído. Pra quem tava chegando ali, pô, foi, assim, corajosas, né? Foram corajosas de embarcarem numa aventura, óbvio, pô. Elas deviam estar naquela necessidade, naquela animação. Meu primeiro ano de faculdade, eu preciso, mas é no meio de uma pandemia e tudo mais. Mas que da hora que abraçaram. sim, e E foi muito bom. Araraquara? Ah, desculpa, terminei. Não, eu ia falar que foi muito bom, porque que nem esse ano, elas, meu, super indicaram para pessoas que estão entrando agora na faculdade e mesmo assim não vão precisar fazer presencial esse ano, e o vestibular da Unesp foi agora, né? E mesmo assim a Uhum, gente conseguiu mais caloras do que a gente estava precisando, sabe? E teve muita que gente que não massa. conseguiu. Então, é muito é muita sorte. As meninas se dedicam muito também, sabe, para tudo. Então,
é uma junção de coisas. Às vezes você pode se esforçar muito também e isso é muito difícil de convencer as pessoas a sentir o que você sente, sabe? Exato. Porque, lá na Hellmann's, se a gente falar, olha, não, se as meninas falarem pra gente, no caso, né, que eu saí, não deu, não, a gente vai ter que acabar a rap, todo mundo vai ajudar a bancar, sabe? Todas as mais velhas, as veteranas, Uhum. porque a gente não queria de jeito nenhum, a gente já tinha falado pras meninas, mas que bom que tudo deu certo, assim. Uhum. Ah, acaba criando um apego muito grande, né? Uhum. E o que eu ia perguntar é, até um pouco antes, a última pergunta antes da gente entrar muito no universo de química em si, como que é morar em Araraquara? Porque assim, eu conheço Araraquara de festa. Eu fui nos Inters só. Eu fui em 2015 e 2018, acho que foi na última. Uhum. E eu conheço isso de Araraquara, totalmente um bêbado sujo de tinta andando pelas ruas vagando atrás de cerveja. Essa é a Araraquara que eu conheço. Ai, É, tipo, as raps são perto, é um ou mais de um campus, e como que é a vida em Araraquara em tá. si? Então, lá tem 3 campi da Unesp. Então, um é perto da onde ficam a maioria das raps, que é a Odonto. Aí, andando mais em sentido. É perto da pista, assim, tem a Química e tem o que a gente chama de campus, que é o campus maior, que tem todos os outros cursos. Então, a Odonto só tem aula na Odonto, a Química só tem aula na Química. A Odonto tem algumas aulas na Química também, porque tem bioquímica e tal. E sempre que for Aham, fazer laboratório, as pessoas vão na Química. Então, a engenharia tem aula lá, farmácia tem aula lá, a farmácia tem aula no Odonto também. Mas a maioria dos cursos ficam no campus mesmo. Tem ali várias faculdades, né? Tem a engenharia, tem a farmácia, tem a FCLAR e as pessoas ficam mais ali, assim. Só que é longe da onde está a civilização. Tem um bairro lá perto, mas supermercado. não tem supermercado, não tem farmácia, não tem nada assim que você para você comprar alguma coisa, para você sobreviver. É só o Sim, sim. campus. Então a galera costuma. Tem gente que mora ali, tem bastante kitnet, assim. Mas a galera da Química costuma morar perto da Química, porque tem um bairro ali. Tem rap de Química que fica ali perto, mas a grande maioria é num bairro que a gente chama de Carmo, que é ali perto da Odonto, e no centro, que é o Carmo é do lado do centro, assim. E a maioria é perto. Então, lá as ruas são por número, né? As ruas são por número e as avenidas são por nome. Então, a Hellmann's é, por exemplo, sei lá, na 12, a outra rap é na 10, a outra rap é na 8, tipo, dando exemplos para não falar a Uhum. localização de rap nenhuma. Mas, enfim, é tudo mais ou menos perto. A Araraquara é Saquei. muito bom para fazer faculdade. Eu gostei muito de ter feito graduação lá, a vida universitária é bem boa, as pessoas É são uma muito cidade boa legais. no geral, né? Sim, tem alguns problemas, como todas as cidades. Sim, sim. Assim, em questão de serviço, de coisas, assim, é devagar. Lá é bem devagar. Só que não tem muita oportunidade de emprego, são poucas indústrias, Tá, então o pessoal não costuma ficar lá depois de acabar a faculdade. Tem muita gente que tá, vai para São beleza. Paulo, que vai para Ribeirão, mas em Araraquara, em questão de emprego, assim, não é fácil, sabe? Saquei. É, não, até já é um próximo tópico, mas eu vou falar de química antes, daí a gente fala Tá depois de bom. mercado de trabalho. É, beleza, aí então, só seguindo um pouco da ordem cronológica. Você chegou, saiu de Itajubá, foi na loucura lá pra Araraquara, rapzinha de boa já, chegou de cara. E aula, tipo, como que é a aula de química? Porque assim, eu vou te dar uma visão minha, totalmente Tá, particular, e por favor, depois fala que não é isso. tá. Porque assim, tipo, os contatos que eu tive com química, né? Que. Professor de química. Aí eu vejo a galera indo muito pra ou farmácia, mas eu sei que tem um curso de farmácia, alimentos, que eu sei que tem uma relação também, de certa forma.
como que é? Tipo, o que vocês estudam ao longo do curso? Assim, as aulas de química, para mim, foram um balde de água fria. Primeiro de tudo, assim, antes de falar de conteúdo, lá é muito. Ah, isso aqui eu não vou falar porque vocês viram no cursinho, sabe? Então, quem Tá. não teve um ensino tão bom ou que não teve oportunidade de fazer um cursinho bom, que seja, acaba ficando perdido nas aulas. Né, Eu isso fiquei daí é ruim muito mesmo. perdida em muitas aulas. Eu fui aprender a estudar lá e são coisas que, tipo, as pessoas já supõem que você vai saber, sabe? E eu não sabia. Então, para mim, foi muito difícil. E assim, questão de química, os primeiros anos eles têm muito cálculo, muita física. Tem laboratório de física, tem aula de física, tem física 1, 2, 3, 4. Então, você vai aprender muito essa parte não aplicável. Mas, desde o primeiro ano, do primeiro semestre, tem os laboratórios. E a química ela vai se dividir em 4 grandes áreas, assim, que são divididas mais para a questão de estudo, que é a inorgânica, a orgânica, a analítica e a fisicoquímica. Então, a gente Uhum. tem várias matérias dessas 4 grandes áreas, sabe? Então, você começa com uma inorgânica para saber melhor como que funcionam as coisas, os universos, os átomos. Você vê que tudo que você aprendeu na escola é mentira. E tem essa desilusão. Aí tem a parte da analítica, a gente tem muita analítica, que é assim uma área bem forte nas indústrias de química para ver qualidade de uma substância, de um produto, de alguma coisa. Tem, assim, o química é muito amplo. Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Que E da hora. lá você escolhe no meio do curso se você quer pesquisa ou se você quer indústria. Então Ah, tem isso? tem, Que você da hora. entra no bacharel. E aí, no final do segundo ano, você escolhe se você quer bacharel mesmo, que é a área de pesquisa. Aí você, normalmente, a galera pega uma IC, uma iniciação científica. Eu fiz também, mas eu não gostei. Mas a galera pega e vai desenvolvendo, transforma no TCC, depois vai para o mestrado. Tem no geral, né? Esse perfil mais acadêmico. Ou você pode escolher, como eu, que é o bacharel em Química Tecnológica, que aí você vai ter aulas de economia, vai ter mais matérias. Aulas de economia, aulas de engenharia mesmo, algumas matérias que a engenharia tem bastante destrinchada. A gente tem algumas partes ali de produção, de processos industriais, tem segurança. E aí, ao invés de você fazer uma pesquisa, um TCC, você faz um estágio e depois você entrega o relatório. Que da hora. Sim, é Caraca, bem que massa. massa. Tipo, é assim, até bem diferente do que eu tenho conversado com outras pessoas de faculdades públicas. E a galera fala que, puta, é sempre um foco acadêmico, vai muitas vezes de um professor. Que da hora que é a Unesp. Assim, é a Unesp ou geralmente as outras têm isso? Você sabe, Cara, aliás? eu não sei dizer. Eu tenho Uhum. amigas que fizeram química, sim, mas normalmente não é o assunto que eu converso, Sim, sabe? sim. Então, eu sei que minha amiga, na faculdade dela, tinha, tipo, 5 grandes áreas, assim, sei lá, alimentos, não sei o que você escolhia. Só que eu não sei dizer com certeza, sabe? Então, Uhum. eu sei que lá é assim. Só que dentro da Unesp tem vários campos que tem, campi, né, que tem química, Eu e só falo campus, tudo, dane-se. A pessoa que quiser entender, que entenda. então, meu pai é jornalista, se ele assistir, ele vai me corrigir depois. Enfim, e daí tem alguns campi que são mais, por exemplo, esse é mais ambiental, esse é uma química mais de alimentos, sabe? Mas Uhum. eu sei Na que própria Unesp tem isso? tem, mas eu não sei Caraca, que dizer massa. exatamente qual Ah. o que, assim, se é isso que eu A de falei. Araraquara é mais o quê? Você É sabe? do jeito que eu falei, não, é amplo, Ah, tá, entendi. Amplo, beleza. sim. E assim, uma dúvida. Qual que é que você comentou que vocês têm algumas matérias da engenharia? Qual que é a principal diferença entre engenharia química e química? Isso é muito importante, porque eu não sabia também. Quando eu Uhum. entrei, tipo, eu falei, quero trabalhar em laboratório, vou entrar em química. Mas assim,
A química, ela é a ciência mais, vamos dizer, pura, assim, sabe? A gente aprende mais inorgânica, a gente aprende mais orgânica, a gente tem mais a fundo a parte química mesmo. A engenharia ela é a ciência aplicada na indústria. Então, tem muita matéria de processo, de operações, de como isso aqui, que você, por exemplo, o químico criou alguma coisa e como isso vai funcionar de maneira macro na indústria. Você tem que ter noção de equipamento, de maquinário. Então, a engenharia química é mais para esse lado, sabe? Então, por exemplo, Tá, entendi. no bacharel tecnológico, eu tive um fenômeno de transporte, o laboratório de fenômeno de transporte, uma operações unitárias e o laboratório de operações unitárias. Eles têm 3 de cada um. Só que inorgânica eu tenho, sei lá, 5, eles têm 2. Não sei exatamente os Tá, números, sabe? Mas um é a ciência mais pura e o outro mais aplicado na indústria mesmo, em processos. entendi. Tá, que massa, é uma boa. É Dica para importante quem que as tá com pessoas dúvida. saibam. É, exato. Porque, pô, é que no meu caso, eu acabei me formando no final em engenharia de computação pela PUC. Mas quando eu tava tanto prestando vestibular quanto nas minhas transferências, eu ficava, pô, mas eu faço engenharia de computação ou ciência da computação? Né? Que Uhum. acho que cai na mesma, né? Sim, E exato. acho que no fundo, pra mim, a principal diferença, vai fazendo uma analogia com a química, a engenharia química, é que a química pura ou a ciência da computação, você acaba estudando bem a teoria da coisa, né? Uhum. Tipo, sei lá, no caso, os elementos químicos, as reações, etc. Sim. É tipo. E, e na Pode falar, engenharia, pode falar. muito mais imagina, na engenharia, mais uma aplicação em si, né? Tipo, como eu vou transformar tudo isso aqui que eu tenho em algo que seja comercial. Sim. É que mesmo a teoria da química ela é muito prática, né? A gente tem Uhum. muitos laboratórios, inclusive é algo que é muito cansativo na química. Porque, por exemplo, se você tem 3 laboratórios por semana, você tem 3 relatórios por semana para entregar. E para quem estuda integral e tem outras coisas por fora, tem que fazer comida, é muita coisa, sabe? Então, tem outras matérias para estudar. Então, tipo, acaba sendo um curso muito prático, apesar de ser a ciência pura, que precisa de muita teoria mesmo assim, sabe? Então, eu tive muita dúvida se eu ia prestar engenharia, eu prestei engenharia na Unicamp e prestei química na Unesp. E daí o que muitas pessoas acabam fazendo é tipo, vou prestar química porque é mais fácil, mas é diferente. Então, é sempre bom Caramba. saber, assim. Química é mais difícil? Assim, pelo que você chegou a Não, conversar com galera que faz engenharia química? sim, eu morei com uma menina que Ah, fazia. na própria, na Eu fui da própria Unesp? empresa Júnior. Na própria Unesp. A Ah, tá. empresa Júnior era de Química e Engenharia, mas o que eu disse de vou prestar Química porque é mais fácil de passar, né, no vestibular, porque Ah, Engenharia e tá, Química é muito entendi. concorrido, muito, muito. Então, é mais difícil de passar no vestibular. Mas agora, de dificuldade, ambas são muito difíceis. Imagino. Nossa, eu tinha calafrio com química. Ah, eu também. E aí, pô, beleza, da hora, porque eu imaginei que ele fosse um curso bem teórico mesmo, mas vocês precisam ter uma prática bem consolidada, né? Porque senão você chega ali no laboratório e chora. Muito. É assim, tudo que você vai aprender, você vai ver muita coisa na prática, sabe? Então, todos os semestres têm laboratórios que você vai ver muita coisa do que você está aprendendo na teoria, ou às vezes coisas diferentes, mas você sempre vai ver coisas na prática. Desde, não só da química em si, tem os laboratórios das 4 grandes áreas que eu falei, mas tem o laboratório de física, tem laboratório de fenômenos de transporte, de operações unitárias, de tudo isso que eu falei. Então acaba Deus que me sendo livre. bem, acaba sendo bem prático no final das contas. E você vai ver, assim, eu sou muito suspeita para falar porque para mim o que mais me ensinou, assim, eu tive muita desilusão com a química e para mim o que mais me ensinou foi na EJ, sabe? Que eu via coisas na prática, eu via outros âmbitos de coisas que eu podia trabalhar, mesmo numa empresa que fosse química, por exemplo. Então, a galera busca muito IC, todo mundo passa por uma IC lá,
uma iniciação científica, né? Para quem não sabe o que é IC. Mas eu fiz IC, eu vi como que era estar dentro de um laboratório, trabalhar. Isso te ensina muito, porque você tá ali fazendo, sabe? Aquilo lá depende de você. Não tem o roteirinho que, quando você vai no laboratório, tem o roteiro que Você você vai sabe o seguir. que é pra acontecer, né? E na maioria das vezes não acontece. Mas aí, depois, você acaba vendo que na prática de verdade, eu não cheguei nessa parte porque eu não trabalho com química. Mas a gente vai ver os laboratórios que são mais profissionais, assim, que não são os laboratórios didáticos, que eles têm equipamentos muito mais tecnológicos que os nossos. Então Ah, acaba sendo. principalmente se tratando de uma universidade pública, né? Sim, mas olha, se, tipo assim, uma dica para quem quiser fazer química, a Unesp Araraquara é de primeira, assim, sabe? Os Da hora. laboratórios são muito bem equipados. Não, assim, tem reagente de tudo que precisa, tem muita vidraria. Então, uma universidade particular muitas vezes não consegue manter tudo isso, porque é muito, muito caro, sabe? Tudo que você usa no laboratório é muito caro, tem reagente muito caro, sabe? Então, lá é um lugar que assim é muito bom. Os laboratórios são bons, os equipamentos são bons, sabe? Nesse quesito não dá para se reclamar do Instituto de Química da Unesp Araraquara, é muito bom lá. Sim, sim. Não, até aproveitando, deixa eu me retratar aqui, porque teve um tempo atrás que a gente fez um vídeo de um amigo que. Ele comentou que, por experiências particulares, hoje, se ele pudesse, ele não teria feito USP. E aí teve um problema que a galera, tipo, levou isso pra um lado que não era pra ter levado, porque os vídeos aqui são vivências. São baseados em vivências particulares, né? Então, Sim. eu não tô falando que universidade pública é ruim, tá, gente? Eu estudei, eu sei muito o valor de uma universidade pública e a questão da pesquisa, então eu entendo que questão laboratorial, principalmente, como você tem muita pesquisa, laboratório faz parte não só da química, como de todos os outros, que nem a Ale tá falando. Pô, farmácia, engenharias todas têm base em laboratório ali. Então, pô, sim. Tá, galera? Só dando aquele recadinho, porque sempre tem a galera, tem uns cara meio bocó aí que leva pra um outro lado. Vai ser Mas cancelado. enfim. Eu não tenho. Mas você tocou num ponto que eu acho muito da hora, que inclusive todo mundo que passa aqui, que participa de instituição acadêmica, que, sei lá, seja uma atlética, uma empresa júnior, falam que aprendeu muito mais do que na própria faculdade. Assim, você já falou que fez IC, que participou de empresa júnior, você participou de alguma outra instituição e assim, compartilha um pouco das experiências de cada Tá. instituição. Tá, vamos lá. No final do primeiro ano, eu entrei na IC e eu fazia uma pesquisa de anticorrosivo, para ser bem assim, Uhum. bem breve. Fazia essa pesquisa, fiquei um ano na IC e eu não gostei. Eu vi que não era a minha vibe, assim, aprendi muito, sabe? Eu via que no laboratório, por exemplo, eu ia fazer uma síntese no laboratório, todo mundo estava aprendendo, eu sabia fazer por causa da IC, que eu fazia uma síntese lá. Da hora. Então, só que era uma IC muito mais avançada do que os conhecimentos que eu tinha. E hoje eu vejo isso porque eu fui ter matérias depois que eu falava, por isso que eu não entendia nada que eu estava fazendo. Mas, enfim, aprendi muito, só que não era minha vibe. Tem gente que aprende muito mais em IC. Depois eu fui fazer empresa júnior. Daí eu passei o segundo ano inteiro, né, na IC. Daí o terceiro e quarto eu fui da empresa júnior. E assim, eu entrei em comunicações, redes sociais e tal. E depois fui para ser assessora de vice-presidência. E aí eu aprendi muito, porque lá, além de você fazer as coisas do seu departamento, você faz os projetos também. Então você tem que obrigatoriamente ter aquele contato com coisas do seu curso, sabe? Da Então eu hora. aprendi muito mais na EJ e muito mais em outros aspectos do que simplesmente a química pura, porque para mim foram muito mais importantes. Então, por exemplo, a gente faz treinamento, a gente faz curso, a gente faz um monte de coisa que prepara a gente para o mercado de trabalho
que, por mais teoria, por melhor que seja o ensino, você não vai ter dentro da sala de aula, sabe? Então você tem ali uma vivência prática do que é estar numa indústria ou numa empresa e você tem que fazer acontecer, e aquilo lá depende de você, sabe? Então, eu aprendi muito, aprendi me portar, eu aprendi a vender, eu aprendi a como que funciona todo o marketing de uma instituição, aprendi desde essa parte de marketing mais que, tipo, não só redes sociais, assim. Aprendi sobre cultura, aprendi sobre inteligência emocional, foi com a Rap e com a Química Júnior que me ajudaram muito essa questão da inteligência emocional, porque 2018, que foi meu terceiro ano, foi um ano muito difícil para mim, eu tive muitos problemas de ansiedade, então eu busquei muito dentro da Rap e dentro desses cursos que eu tive a oportunidade de fazer, a como lidar com tudo isso também, acima de tudo. Entrei em time, eu fui do hand, fui do vôlei. Que da hora. Nossa, eu fiz muita coisa. Só que assim, para mim o que mais contou, se assim, o que fez a sua faculdade valer a pena foi a rap. Porque além das vivências, A eu rap por si aprendi só é uma instituição, né? total. E é uma instituição que eu fiquei 5 anos. Então, aprendi a viver, assim, aprendi a ser gente, né? Você aprende dessas veteranas um monte de coisa. Eu fui muito acolhida. As meninas me ensinaram assim muita coisa e você tem que ter a paciência que tiveram com você, com outras pessoas. Você tem que ensinar, você tem que saber lidar com as diferenças, porque cada pessoa é uma pessoa ali, cada pessoa tem dias bons, dias ruins. Você lidar com todas essas faces de todas as pessoas. Tem perrengue que a gente passou junto que assim é foda, sabe? Você passa por coisas que você não imagina e você passa com aquelas pessoas e você aprende. A gente fazia festa também, aprendi a fazer festa, aprendi a ser financeiro, aprendi a fazer planilha de festa, virava noite contando dinheiro ali, fechando atração e você Que da hora. aprende muito mais com isso do que para mim, né? Do que Sim, sim. dentro da própria faculdade. Para mim o que mais contou foi isso. Óbvio, qualquer tipo de extensão, para mim, se você não fizer extensão dentro da faculdade, a faculdade não vale a pena. Você precisa entrar nas coisas, ver o que você se identifica mais, né? Tem um monte de coisas. As meninas de casa fazem cursinho popular, tem a Enactus, que é muito da hora, a ESEC, tem gente em casa, tem Atlética, gente em casa em todos os tipos de extensão. E o que vale a pena é você encontrar que faz bem para você, e seguir, e trocar, e fazer mais coisas, conta mais do que as próprias matérias, assim. Eu assino embaixo, porque assim, primeiro que eu acho da hora das extensões, né? Instituições de modo geral, é que tem uma para cada perfil. Uhum. Então, se você é mais do acadêmico, você pode ali pra fazer ó, a parte mais da IC. Você gosta mais de mercado, você pode ir direto para uma empresa júnior. Gosta de uma coisa mais social. Isso eu já acho muito da hora. E Uhum. o mais massa é que você realmente desenvolve habilidades que você não desenvolveria só no curso. Então você sai muito mais pronto para o mercado de trabalho, seja qual área, independente da área que você vai trabalhar, você sai muito mais preparado do que aquela pessoa que só se formou e tirou 10 em tudo. Eu acho Sim. isso, tipo, bizarro, bizarro demais. E, tipo, você tirar 10 em tudo não significa nada, sabe? Porque as pessoas têm É. habilidades diferentes. E todas as habilidades, elas são importantes para a sociedade que a gente vive e para a forma que a gente vive e trabalha, sabe? Então, por muito tempo, eu fiquei, tipo, meu Deus, eu não gosto de química, que vai ser da minha vida. Só que eu gosto de me comunicar, eu tenho outras habilidades que pessoas que são melhores em outras coisas não têm. Então, Uhum. precisa de todos os tipos de pessoas, sabe? Então, as pessoas, muito na faculdade, em química, as pessoas se culpam muito, sabe? De não ir tão bem, porque é muito difícil. Então, não é só isso que conta, sabe? Tem muita coisa que conta. Tem as soft skills, que tá na moda É, eu agora. tava com isso na cabeça. Mas É, eu falei, então, não vou falar soft skill. tá na moda. E, enfim, tem muita coisa que conta. E pra mim, o que menos conta é dentro da sala de aula. Pra mim. Nossa. Não, pra mim também. Mas, né, não vou cagar regra aqui, não. É... eu tenho uma outra pergunta.
E pra galera que tá pensando assim, tipo, em prestar química, tem, tipo, algum pré-requisito que seja interessante? Tipo assim, meu, se você tiver uma aptidão com isso aqui, acho que o curso vai ser mais, já fica mais fácil. É, ou, tipo, putz, se desde o começo você não seguir dessa forma, você pode se complicar. Assim, já aviso. Eu. Ai, nossa, não sei se eu gosto muito de física, não sei o quê. Você vai ver muita física, muita matemática, muita química. Muito, muito, muito. Então, se você tem alguma dúvida de que você gosta disso, não é pra você, sabe? Então, eu tinha uma dúvida, tipo, ai, eu, eu fui mal no vestibular em química e. Ah, tudo bem, né? Pode ser um dia, mas não. Eu ia todos os vestibulares, eu ia mal em química. Isso já devia ter me mostrado alguma coisa, né? Mas não. É assim, é isso. Na química você vai ter que estudar muito. E já entrar se conformando que vai ser muito estudo, vai ser muito difícil, vai ter muitas exatas, é isso, sabe? E as coisas vão se acumulando. Então, se você aprende bem E, o 1, você aprende bem a matéria 2, as continuações, entendeu? e não é que nem você falou, você aprende muito exatas, né? Você estuda muito exatas, não é só química, você estuda muito todas as vertentes, né? Então, Todas as isso que exatas. é importante frisar, porque a galera fala assim, eu vou fazer química porque eu gosto de exatas, mas não gosto de física. Então, tipo, não, Vai não, você vai ter, continuar estudando física. vai. E vai estudar, e muitas vezes você vai usar no seu dia a dia, porque são ciências que acabam se misturando, né? Óbvio que tem, Uhum, tem pesquisas que você pode ir, vertentes que você pode ir, que não vão usar tanto, mas acaba se misturando a física e a química em muitos momentos, principalmente essa parte de elétrica, assim, tem muitas análises que você vai usar. Então, é isso. Eu acho que não tem muito tem que gostar. pré-requisito. E como que é a relação com os professores? Porque, tipo, é uma pergunta que eu tenho feito, mas, tipo, muito por saber que é facul pública e que geralmente os professores da faculdade pública te trazem para pesquisa. Mas como a própria Unesp, né, que foi o que você falou, já tem isso muito bem segmentado entre os alunos, como que é essa relação entre ah, tanto em relação a provas ou o relacionamento interpessoal com o professor, mas até a postura deles perante o curso. Difícil de responder essa. Assim, ó, tem professores e professores. Tá. Vou pensar bem na minha resposta. Tem professores, acho que em todos os lugares, mas eu sinto pelo que eu converso com amigas, que eu tenho amigas de muitos cursos, eu era a única que fazia química da REP. Então, pelo que eu converso com pessoas e amigos, professores de área acadêmica, principalmente dessa área mais científica, eles são um pouquinho mais. Eles se importam muito pouco ou quase nada com a sua saúde mental. Tá. Então, não estou falando no geral, tem muitos professores muito bons e muito legais, mas tem muitos professores que, tipo, não se importam muito com isso, que cobram demais, assim, e cobram de você fazer coisas até, tipo, na sua madrugada, sabe? O que você estava fazendo na sua madrugada. Uhum. E isso é muito ruim. A, assim, a maioria costuma puxar mais para pesquisa, porque é a área que eles estão dentro, né? Então, dentro da sala de aula, você vai ver muitos exemplos falando de pesquisa e puxando para pesquisa. E eu só fui ver mais essa parte industrial quando eu escolhi a tecnológica, eu estava em matérias da tecnológica. Então você vê mais esse dia a dia de empresa, eles falam mais sobre isso. Mas na maioria a gente fala mais sobre a ciência em si, sobre o laboratório, que querendo ou não é o que a gente está aprendendo ali, né? Então acho que fica um pouco meio difícil, um pouco meio é bom, Uhum. né? Fica um pouco difícil deles puxarem para o outro lado, sabe? Não sei se eu respondi o que você perguntou. Não, deu pra entender sim. E aí, tipo, por exemplo, eles se preocupam em trazer coisas novas pra rotina da aula?
Ou eles são tipo, puta, não, o mesmo slide desde 2000 e... 2000 não, desde 97 e dane-se, que é faculdade pública e eu tô mais interessado na minha pesquisa e não em dar aula. Ou não, pô, vamos trazer coisa nova pra galera, vamos ver o que tá sendo feito nas outras universidades, o que tem de pesquisa nova. Eles trazem essa esse frescor pro curso, né? Porque eu imagino que é o que te motiva a continuar estudando, porque você sabe que eles estão trazendo coisa nova o tempo inteiro. Assim, tem professores e professores. Tem Uhum. professores que trazem coisas novas, mas que também não se importam com a sua saúde mental. Tem professores que se importam e que trazem, tem professores que não querem nem trazer coisas novas, nem saber da sua saúde mental, nem nada disso, sabe? Então, é muito. Vai depender muito. Os professores têm muita liberdade para levar a Ah, aula do tá. jeito que eles querem. Então, tem muitos que dão aula por slide, tudo escrito, tem uns que conversa tem uns que dão só seminário, você vai lá e faz o aluno que dá aula. Então, eu tive professores, assim, incríveis que trouxeram vivências, assim, muito recentes e que, tipo, eu tive uma professora de bioquímica que ela falava coisas que eu ficava, meu Deus, é verdade, isso está acontecendo dentro do meu corpo, sabe? Tipo, ela falou de whey, que é algo que as pessoas usam muito, assim, então, coisas recentes. Mas tem professores que, obviamente, dão o mesmo slide desde 1900. É, É sempre muito. vai ter. São seres humanos, né? Os seres humanos são diferentes. Sim. Então, nos lugares, acho que na maioria das universidades vai ter de todo jeito. Não, às vezes é mais pra entender mesmo, porque, tipo, sei lá, às vezes a coordenação do curso ou até o próprio centro acadêmico acaba tendo um movimento de, não, pô, vamos tirar também os professores da zona de conforto deles. Então, sei lá, né, vai que. Ah, Mas em, acaba caindo meio no padrão do que é nas outras. porque, assim, lá é tudo muito burocrático, né? Então, para você mudar alguma coisa, tem os conselhos que falam com os professores, só que para você mudar alguma coisa é muito difícil. Demora Então, muito também, né? demora muito. Então, acaba sendo no que tá ali combinado no esqueci como chama aquele que Na ementa? tipo antes de começar cada matéria tem ali como que vai ser as aulas, Sim, quantas sim. avaliações, isso já está combinado antes e desde que não fuja daquilo e seja do cada professor tem seu jeito, sabe? Uhum. Da hora. Querendo ou não, foi o que você falou, né? Tem de tudo. Sim. E olha, tipo, você deixou um pouco claro aqui durante a conversa que química não foi muito a sua principal, seu principal apego aí durante a faculdade, e até nos bastidores você falou que você não gosta, né? Que você falou que você nem trabalha com isso. Não, É, como que tá o mercado de trabalho? Tipo, você teve experiência, você foi tentar trabalhar na área, você nunca foi? O que você viu também da galera? Porque você falou que é uma área muito abrangente, né? Tipo, quais foram as diversas áreas que a galera foi trabalhar? assim, eu tenho muitos amigos da minha sala que estão no mestrado. Tenho amigos que fizeram tecnológica, que estão em indústria também, trabalhando em áreas químicas, e não. Os meus amigos, eles estão trabalhando em áreas que não são no laboratório. Então, tenho amigos em compra, amigos em, sei lá, em diversas áreas, assim. Eu, sinceramente, não vi a hora de me ver livre da química. Então, para falar bem o português claro. Então, eu, logo no meu quinto ano, eu entrei na Partiu, não sei se você conhece. Aonde? Desculpa. Na Partiu é uma startup que traz soluções para universitários, assim. Eu acho que eu já ouvi Então, falar. vem de festa, vem, sabe, tipo, convite de festa, faz um monte de coisa. Uhum. E eu entrei lá e eu era embaixadora no começo. Então eu já entrei em uma fintech, né? Então eu já entrei em uma área que não tinha nada a ver, mesmo fazendo faculdade. Porque eu não queria de jeito nenhum ver química fora. E aí, mesmo tendo trabalhado com vendas e tendo trabalhado numa área que não tem nada a ver com química, quando eu fui procurar emprego, tem muita empresa ainda
que tem um certo preconceito com cursos diferentes. Então, ia haver muita vaga que, tipo, aceitava engenharia, economia e administração, sabe? E, e tem empresas que não. Então, depois eu troquei de trampo. Hoje eu trabalho na Nielsen, que é de pesquisa de mercado também, não tem nada a ver Uhum. com química. E eu tô muito feliz de não ter nada a ver com química, sabe? Então, eu sinceramente não sei como tá a procura para mercado de trabalho de química, porque eu nunca quis e nunca procurei. E sempre passei longe. Então, Uhum. assim, meus amigos estão Mas, tipo, empregados. tá, não, essa que ia ser a continuação da pergunta, porque, pô, querendo ou não, a gente tá enfrentando uma puta crise, você vê uma porrada aí de gente com diploma que não encontra emprego. Entendo os dois lados, que é, pô, pouca oferta, estamos no meio de uma crise, mas entendo também que a galera bota o diploma embaixo do braço e acha que só isso basta, né? Não chegou a participar de instituição, não chegou a ter um diferencial nesse diploma, né? Assim, Pra galera da química, tipo, por mais que acho que as indústrias hoje estão tomando têm adotado uma postura diferente de, meu, você tem um diploma e você entrega, né? Você tem um perfil que casa com o que a gente quer, você resolve problema, beleza, você tá dentro, independente. Você fez medicina, você pode entrar numa vaga de vendas, sei lá, sabe? Se tiver o perfil da vaga. uhum, as empresas que eu tô são assim, Uhum, de não se importar com o curso que você fez. Mas é que, para eu falar disso é um pouco complicado, porque a minha turma, assim, a grande maioria esmagadora escolheu a área de pesquisa. Então, o tá. pessoal tá no mestrado, tem muitos que ainda estão na faculdade, mas o pessoal que escolheu pesquisa, a maioria tá já em mestrado. Eu tenho amiga que tá acabando o mestrado, ela passou em doutorado na França, Que da sei hora, lá que da hora. que país. Que E, massa. tipo, essas pessoas, elas estão seguindo o caminho delas acadêmico. E poucos amigos, eu tenho muitos amigos que desistiram do curso também, e poucos escolheram estar na área industrial e, sabe, de Entendi. empresas, assim. Os que escolheram não estão na área da química. Então, é muito difícil você chegar numa empresa e você ir para a área assim que o químico, ele tá ali flex, sabe? Tipo, ele vai trabalhar numa indústria química, por exemplo, ele pode trabalhar com compras, ele pode trabalhar com vendas. Inclusive, um diferencial você ser um vendedor e ser um vendedor que sabe de química para vender coisas químicas, porque você sabe o que você está falando e você tem o Você tem perfil propriedade comercial. pra conversar, né, com o cliente ali. E, tipo, meu, não, eu sei que o ativo, o composto, sei lá, o, o princípio ativo disso daqui é outro. E assim, não é tão fácil você ter um perfil comercial e um perfil científico. Então, tipo, mais analítico, assim. Então, quando você tem isso, as pessoas veem esse diferencial, sabe? Então, você acaba indo para outras áreas também. Não sei se Só que. Não, pô, tipo, fez sentido. fez. Mas é muito disso, porque eu acho que você acaba precisando, né? Não adianta você sair da faculdade com o diploma que todo mundo saiu. Então você precisa desenvolver outras habilidades que não só a parte química. Então você seja para conseguir uma vaga na indústria química em si, ou para outras vagas, como o seu caso. Porque eu duvido que você tivesse formado com o. Não duvido, né? Tipo, nossa, duvidando. Mas seria muito Não, mas mais eu entendi. difícil. Seria muito mais difícil, tipo, pô, se você não tivesse participado da empresa júnior ali, tivesse tido contato com marketing, com financeiro nas festas que se fez, pô, isso te dá uma bagagem enorme pra disputar, né? E é assim, se você. Só o seu diploma não significa absolutamente nada. Sabe? Você não aprende assim. Aprende na faculdade, mas você não aprende na sala de aula, você não aprende o dia a dia de uma empresa, você não aprende, sabe, lidar com as coisas, porque você está ali para reproduzir o que está escrito num livro, sabe?
Então, você tem que aprender, fazer coisas que te fazem solucionar problemas de verdade, sabe? E, tipo, Sim. coisas que dependem de você pesquisar alguma coisa para conseguir resolver esse problema e na hora de, tipo, fudeu, o que eu vou fazer? E você conseguir tomar uma decisão rápida, você conseguir resolver um BO que deu. Ai, teve, já teve muito BO que eu tive que resolver e, tipo, saber conversar e chegar a um acordo com alguém, isso é uma habilidade que você tem que aprender fora da faculdade. A faculdade não vai te É. ensinar. E aonde você vai aprender? Morando numa república, fazendo uma empresa júnior, fazendo qualquer extensão, fazendo curso, sabe? Tipo, o mundo tá aí, vamos explorar, sabe? É que, tipo, é muito bizarro, por exemplo, a galera faz meme pra caramba disso. Ah, empresa procura, bota lá a vaga, é, quero que você seja recém-formado, vaga de estágio, mas com experiência de 5 anos. E tipo, meu, como assim? Eu acabei de me formar e tudo mais. Mano, durante a faculdade você consegue arranjar experiência de 5 anos ali, não dessa forma como eles querem, mas você consegue criar uma experiência participando dessas instituições ou se arriscando em outras atividades ali em paralelo, que vão te dar uma bagagem pra você brigar como gente grande ali na hora de que estiver disputando uma vaga, né? Então, Essa questão da experiência tem muita empresa que é sem noção mesmo, né? não, isso tem pra Mas caramba. eu tenho um professor que ele sempre falava: quando vocês forem fazer estágio, coloca no mínimo 2 anos de estágio. Porque se vocês não forem efetivados, vocês vão ter ali 2 anos de experiência, pelo menos, para uma próxima vaga que vocês forem disputar, sabe? Então, você tem que ter esse jogo de cintura também de sacar essas coisas e não, eu preciso, que nem a química mesmo, você precisa de 6 meses de estágio para formar. Só que seis Uhum. meses, sabe? Se você não for efetivado, você faz o quê? É, Então, você precisa pensar nessas coisas. Além tipo, de pô, e é foda pra caramba, você saiu da faculdade com 6 meses de estágio. As vagas que você for brigar lá na frente vão ser como sei lá, vai, um analista júnior, por exemplo. Com 6 meses de experiência, pra você brigar com, tipo, disputar vaga com alguém que tem 2 anos de estágio, é muito diferente. Então, tanto é que eu tenho ex-colegas meus de curso que eles estavam atrasando a faculdade pra conseguir ficar mais tempo em estágio. Porque se eu eles, também. tipo, eles iam ser efetivados e, meu, se você não tiver ali, já era. Né? Pra você se realocar no mercado depois, fica bem complicado. Sim, eu coloquei mais tempo também para eu fazer com calma o estágio, aprender tudo que eu tenho que aprender, sabe? E depois me formar, não preciso ter pressa, sabe? Eu Uhum. posso esperar um pouco, fazer estágio com calma, fazer o relatório com calma, e aí me formar quando eu tiver que me formar. A gente sai meio afobado do colegial, né? Fala, nossa, eu preciso me formar em 5 anos. Porque são 5 anos, você já pensa que é muita coisa. E no final Aham. nem é. Nem passa voando, nossa, queria É. viver tudo de novo. Aí até aproveitando, eu já vou mudar pra gente falar de coisa boa. Ah, Que é a parte que mais dá saudade da faculdade, né? Festa, bar. E a gente sabe que Araraquara é um tesão. Como incrível. que. Como que é morar em Araraquara agora falando de festa, bar e cachaça? Tá, vamos lá, gente. Assim, lá em Araraquara tem um órgão que ele vive para regularizar as festas. Caramba. Então, tem um calendário de festas e são festas toda terça, quinta e sábado. Festas do calendário. Então, por exemplo, toda terça é um acordo que a gente faz, né, no final do ano, sempre quando acaba o ano, tem 2 dias de reunião com todo mundo que organiza festas. O primeiro dia é para ver o estatuto do ano que vem. Então, o que a gente vai mudar, quais as regras que a gente vai seguir, né, o ano que vem. Festa de terça vai continuar sendo não open, que é as Só festas deixa eu fazer uma perguntinha antes. pode fazer. Por quem que é formada essa instituição aí? É formado por pessoas de órgãos. Tipo, De rap, é extensão. um representante de rap, Não. tem isso? Ah, É tá. um representante da Atlética e representante do CEAS DAs. Tá.
E aí, quem faz parte, né, Sim, organiza sim. essas reuniões. E aí a gente vê como que vai ser o estatuto do próximo ano. Beleza. Feito isso, no dia seguinte a gente volta e aí vai resolver como vai ser o calendário de festas. Então, primeiro sorteia, né? Qual vai ser as festas que vão escolher primeiro? De terça, de quinta ou de sábado. Então, por exemplo, a Hellmann's faz a Hell Magia. A Hell Magia é uma festa de quinta. Então, de quinta vai escolher primeiro. Então, vai lá as festas de março. Como que funciona? Vai lá todas as festas que fazem em março. A mais velha vai escolher a quinta-feira que quer, primeiro. Aí a segunda mais velha, beleza. Vamos supor, acabou as quintas-feiras de março e ainda faltou uma festa para escolher a data. Ela cai de mês. Então ela vai para abril. E daí vai todas as Tá. festas de quinta de abril e escolhe. Beleza, isso Então vai até o primeiro final vocês do ano. fecham as quintas-feiras, é isso? Depende, é Tá. sorteio. Pode ser Uhum. quinta-feira, ou terça, ou sábado. Aí depois vai às Tá. terças e sábado. Aí tem as regras. Então, por exemplo, terça-feira é festa não open. Quinta-feira é festa open bar. Aí, sábado, sempre dá aquela discussão, aquele caos, se vai ser open bar e open comida, ou se não vai ter comida, aí é sempre um caos. Mas, aí decide o calendário, e aí você tem as regras. Então, por exemplo, se você quiser mudar de dia, vai ter um feriado e eu quero fazer. O feriado vai ser na quinta-feira e eu quero fazer na quarta. A minha festa, que é de terça, eu quero mudar para quarta. Você tem que falar com as outras festas, aí vai ter um sorteio para ver quais as entidades que fazem festas vão votar, se você vai poder fazer ou não. Então é cheio Caramba, de puta regras, burocracia. muito. Você não pode. Algo que interfere muito para as festas de Araraquara crescerem mais é que você não pode vender até começar a festa da semana anterior. Então, por exemplo, a Real Magia na quinta-feira dessa semana. Só posso começar a vender quando começa 11h59 a festa da semana anterior. Só posso, da quinta-feira, só posso começar a vender nesse momento, Pra você não atrapalhar as vendas das festas? das outras festas. Uhum. E aí, Caramba. com o tempo, as festas foram ficando mais caras. Então, a tendência é que as festas maiores fiquem cada vez maiores e as festas menores fiquem cada vez menores. Porque as pessoas estão tendo que escolher, Vão tendo que sabe? escolher. Pra ir. Porque, meu, festa de terça antes era R$ 5, sabe? Pra você entrar. Era Daí, quanto? Desculpa, deu uma travada aqui. R$ 5. Ah, tá. Agora deve ser uns 15 já e ainda você tem que pagar. E daí depende. As festas, Ah, tem algumas que vão ficando maiores, daí vai ficando mais caro porque tem mais atração, sabe? sim. Mas, no geral, lá é muito bom de festa. As festas são muito boas, é muito organizado, sabe? Eu indico super todas as festas. Já fui em todas, eu posso falar Nossa, é a com melhor coisa. propriedade. E a gente sempre faz integração. Então, uma quarta-feira, que a gente tá sem fazer nada. Vamos juntar duas raps e fazer um rolezinho, sabe? Então, Então isso que eu ia perguntar. Fora desse calendário, tem as festas de rap também? Tipo, a galera junta? não tem festa fora assim, tipo, festão. Não costuma ter festão. Porque isso Caramba. interfere muito no calendário. Então, se a Helma fizer uma festa aleatória no meio de abril, a gente vai receber punição na Real Magia. Mas, tipo, uma dúvida. Aí a Hellmann's participa dessa organização também como uma instituição? Sim. A maior Ah, parte tá. das festas em Araraquara é organizada por rap. Tá, E entendi, a entendi. Helmans, fazendo propaganda, né? A Hell Magia é uma das únicas festas, tem poucas festas que são organização só feminina. E a Hell Magia é uma delas. Deve ter umas Que 5. da hora, que massa. E a outra delas é a Nunca Fui Santa, que é a Hell Magia a Helmans e a Muralha, que é de Que terça. da hora. Sim. E Eu vou- assim, as festas são muito legais. Então, indico muito a vida universitária de Araraquara. Não, eu acho já muito da hora, porque, tipo, vocês estão ali num núcleo muito massa, que, tipo, você pega Washington Luiz, e aí você tem umas 4, 5 cidades, assim, que vocês fecham um combo de, tipo, Sim. mano, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Uhum. aí Ribeirão. tem, tipo, Ribeirão Ribeirão e mais Barra pra um lado.
Não, tipo, mas dá uma ramificada assim. Você vai pra um lado tem Ribeirão, pro outro Bauru, aí um pouco Bauru. mais pra frente você tem Jabuca. Aí eu falei assim, mano, o É. que é isso? Que sonho. E assim, a gente vai para festas em outras cidades também. Então, São Carlos e Araraquara é muito perto, não tem pedágio, não tem nada. Então, a gente sempre vai para São Carlos e as pessoas de lá também sempre vão em festas de Araraquara, sabe? Uhum. E a gente já foi para Bauru, para Jabuca, para Ribeirão, para Rio Claro eu nunca fui, mas Limeira. Então, a gente sempre vai colar em festas que são boas, assim, de outras cidades. As pessoas colam para Araraquara também, você acaba conhecendo muita gente. E assim, sempre que, por exemplo, a gente mora em rap, é só a gente falar com uma outra rap de uma outra cidade, a gente pode ficar aí, sabe, nesse rolê, vocês vão também? E é muito de boa, sabe, fazer isso. Você pode fazer isso. As pessoas chamam a Rola uma gente. permuta depois, né? As Vocês pessoas ficam na chamam a nossa gente, depois. você pode ficar em casa. Então, é muito. Sei lá, essa vida universitária de Araraquara é muito legal. E, assim, se você quiser fazer alguma coisa em Araraquara, qualquer dia da semana que seja, você vai arranjar alguém para fazer com você. Que Então, delícia. Barzinho estralando, cervejinha, litrão gelado. tudo. E eu tava esquecendo, eu tenho mais duas perguntas. Uhum. A primeira é, como é que é trote em Araraquara? É de boas? Não é? E Araraquara é muito, muito tranquilo. Muito mesmo. Teve épocas que Imagino, já foi mais eu imaginei que pesada, fosse mesmo. que deu problema, mas quando eu entrei já estava super tranquilo. É... é tipo assim, os trotes, por exemplo, da rap, são educativos, sabe? Então, Uhum. tipo, cada pessoa na rap tem uma função. A função das bichetes é sempre cuidar dos cachorros, porque os cachorros precisam acostumar que elas são as mães também, né? Os cachorros ficaram sem água. Então vai ter, tipo, um trotezinho que elas fazerem outra coisa, sabe? Mas não é Sim, sim. nada pesado, tipo, tem lugares que é muito pesado. Lá é muito educativo, é muito de boa, assim, sabe? É que assim, até comentei em outros podcasts. Óbvio, não passando pano, porque tem uma galera que perde a mão mesmo em trote, mas no geral, e o trote não só das raps, né? Mas tipo, pô, aquele trote de início que você fica todo sujo e bagunça, Uhum. acaba sendo uma integração muito gostosa. Nossa, é Tipo, muito de bom. você vira um ponto ali de atração que as pessoas vão conversar com você. Então, tipo, você encontra Aham, muita gente quando você é calouro ali e tudo mais. Então, o pessoal tem um medo do trote, tipo, meu, te abre muita porta trote também. muito. Óbvio, você não é obrigado a nada, tem que ter isso muito claro, porque, tipo, meu, se a pessoa tá passando do limite ali, pô, né, denuncia pra quem estiver ali perto que a pessoa vai se ferrar também. E... Mas Mas assim, eu sou muito a favor de... É muito gostoso, eu adorava tomar trote. Eu fui... tipo, eu passei por São João da... Sabe o Fake? Você conhece o Fake? De Araraquara? não sei. Matheus Okamura. Não Conheço. sei. Conhece? Conheço ele. Aham. Ele fez São João da Boa Vista comigo. A gente fez lá em São João. Então, tipo, eu fui bicho com ele lá, a gente tomou uns trotezinhos lá de Que boas. da hora, eu não sabia. Depois eu fui bicho de novo em Sorocaba. Então, tipo, mano, foi muito gostoso tomar trote, sabe? Tipo, puta que. Óbvio, tinha um veterano lá em São João que era meio ignorante, queria fazer a gente ajoelhar no milho. Eu falei assim, mano, sai fora. Não, E. você tem que ter bom senso, né? Por exemplo, Exato, eu gostava exato. muito de fantasiada para as festas É, muito massa. e de plaquinha, sabe? Todo mundo vinha conversar, sabe? Você é bichete da Hellmann's. Sim, sou bichete. Tanto é que no meu. Você Lá pode tem o, tudo, né, quando você é bicho. lá tem o baile dos veteranos. E aí tipo meio que um adeus para os veteranos, né? E no meu baile eu fui com uma roupa que eu ia quando eu era bichete. Eu me pintei de metade azul, metade amarelo, coloquei o tule, o lacinho da Hellmann's e plaquinha. Tipo, eu fui assim como eu ia no meu primeiro ano, sabe? Que da Então, hora. as meninas até zoam que eu me dou trote, porque eu gosto muito de fantasiada, de pintar. É muito legal, muita integração, assim. Você Que conhece muita massa. gente. O Ale, vim até caminhando pro final da nossa conversa que tá muito da hora, mas a gente precisa encerrar. Eu tenho uma última pergunta, mas é uma mistura de pergunta com um conselho. Tá. Pra galera que tá querendo
prestar química, né? Ou que esteja querendo ir pra Araraquara, porque eu sei que Araraquara tem essa procura. Eu falei assim, mano, meu sonho é passar em Araraquara. Ai, foi o meu. Tipo, pô, qual que é o seu maior conselho pra quem tá querendo entrar nessa vida universitária e tá, tipo, putas, querendo um motivo bacana pra ir pra Araraquara ou pra ir pra fazer química? Eu sei que você não gosta de química, né? Mas vai que. Ah, é assim, pra eu dar um conselho pra alguém fazer química vai ser muito, muito difícil, porque, assim, não é meu perfil, mas pra você fazer química, cara, você vai aprender muita coisa. E o funcionamento do mundo, assim. Então, assim, é muito difícil, eu sofri muito, mas de certa forma é fascinante, porque mano, você aprende muita coisa de como o mundo funciona, como são as coisas que você não imagina. A conhecimentos gerais você acaba tendo, assim, de coisas aleatórias, porque você teve na faculdade. E agora para Araraquara, assim, Araraquara, você ser um lesbiano e ser de Araraquara não tem como descrever. Então, por favor, experimentem, porque só assim eu vou conseguir falar para vocês. Porque eu não consigo falar, tipo, um porquê. Porque é muito sentimento, assim, sabe? Araraquara eu amo, é a minha casa, eu volto lá sempre. Se você for para Araraquara e mora em rap, por favor, é o mais importante, porque você vai descobrir, assim, uma família, uma razão de estar lá, sabe? Muitas vezes a faculdade é muito difícil e o que te mantém lá, o que dá sentido para as coisas é você estar numa rap com pessoas que se importam com você e ter outras coisas para pensar além da faculdade, além de estar bitolado ali no preciso me formar, sabe? Então, sei lá, nem é um conselho, é muito sentimento, assim, pra eu conseguir passar em palavras, sabe? Não sei, mas eu Da super hora. indico, faça. Não, eu sou. Tipo, eu não me formei na Unesp. Ai, derrubei meu celular aqui. Não me formei na Unesp, mas coração 100% unespiano, não tem como. Não tem E. como, é uma vibe incrível. Não. E acho que assim, o dia que eu fui no desafio, eu já tinha ido no de Bauru, que foi. De Bauru não, de Botucatu, que foi da hora pra caramba, mas eu lembro de ter filmado um da. Quando teve desafio em Araraquara. Puta, que sensação. Se arrepiava vendo o Incrível, desafio né? lá de Nossa, é bateria. O demais desafio que eu tô falando é o desafio de bateria, tá, galera? de bateria. Então, se vocês tiverem oportunidade em jogos em Araraquara, vão, porque é foda pra caramba. O espaço lá é muito massa. Ah, E. eu amo, sou super suspeita. Eu sou atleta do vôlei e atleta de tenda também. Bom, galera. Não, atleta de tenda é o melhor, é o mais importante, é o que dá mais medalha. Com certeza. Mas galera, então só partindo aí pra despedida, queria agradecer demais, Ale, pela disponibilidade, por ter compartilhado com a gente um pouquinho aí da sua vivência e fazer aquele convite para vocês, pessoal, de se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos, deixar o like e tudo mais. Isso, como eu falei lá no início, é muito importante pra gente. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro curso, alguma coisa que vocês tiverem com dúvida, é só deixar nos comentários aí. Até ali, aproveitando, tem algum canal de, sei Uhum. lá, um Instagram, LinkedIn, um canal que o pessoal possa entrar em contato com vocês, se tiver alguma dúvida ou coisa do tipo? Aham, claro. O meu Instagram é Cata Paulino, tudo junto, Cata de Catarina, Paulino, que é meu sobrenome. Cata Paulino, tudo junto. Só isso. Pode Ah, me chamar, show. conversar, Eu tô vou por super aqui embaixo aberta, então sou super depois. legal. Meu áudio tá atrasado, né? Mas dá pra entender. Não, eu acho que a gente tá com um delay muito grande, mas tá tranquilo. Ainda bem que agora é no final. Sim. Mas é isso então, galera. Brigadão. Brigadão de novo aí, Ale. E até a próxima, galera. Tamo Valeu. Tchau, junto. tchau. Valeu, Dani, pelo convite. Foi muito legal, amei. Imagina. Precisando, tamo aí. Tamo aí. Beijão. Brigadão. Beijo.